Bom, eu já vou começar a me apresentar e aí, se mais alguém for entrando, a gente vai agregando aqui ao grupo. Eu não conheço o Edemilson, o Cássio e a Maricélia, já conversamos, mas a gente também não se conhece pessoalmente. A Ju é uma parceira de São Paulo e eu vou falar um pouquinho de onde que eu venho da Teoria U. Eu conheci a Teoria U, como eu estava falando para o Edemilson, em 2009. Eu sou da área de comunicação e comecei a trabalhar com processos de transformação, porque na comunicação, quando a gente está trabalhando com desenvolver a comunicação dentro de uma organização, a gente acaba inevitavelmente passando pelas pessoas. E aí, nessa busca de metodologias para trabalhar com as pessoas de comunicação e poder otimizar a comunicação na empresa, eu cheguei na Teoria U. E aí comecei a trabalhar processos no mundo corporativo, comecei a falar muito para pessoas de RH. Meu público era basicamente RH e líderes, então eu fiz congressos em São Paulo, na América Latina, assim, eu falei em vários congressos, sempre com foco de RH. Teoria U como modelo de liderança. E aí, em 2016, ano retrasado, eu falei para coaches, surgiu uma oportunidade, uma demanda, e eu fui falar para coaches sobre a Teoria U. E eu tinha um julgamento de que quando eu falasse desse tema, eu estaria chovendo no molhado, porque a Teoria U é escuta e presença. E eu não conseguia visualizar muito como que esse modelo poderia agregar para o processo de coaching. Então, a partir dessa primeira palestra, eu comecei a perceber o quanto que a Teoria U poderia ser poderosa, não só para o desenvolvimento do processo, mas para o desenvolvimento do profissional coach em si. E aí fui prototipando, fui aplicando a Teoria U e fui prototipando com pequenos grupos de coach, a princípio só no Rio, e depois fui estruturando, e ano passado a gente começou a rodar esse programa, né? Que é um programa em que a gente fala de todo o processo que o Edemilson já conhece, mas voltado para o processo de coaching. Como que aquela jornada do U pode apoiar o coach, o programa e o desenvolvimento do coach. Então, é desse lugar, né, que a gente desenhou o Evolu Coaching como um programa de aperfeiçoamento, não de formação, de aperfeiçoamento para coaches. E aí eu vou contar um pouco, né, da Teoria U, mas a proposta hoje é a gente realmente fazer uma conversa, ver que dúvidas, o que pode surgir. E aí eu já escutei o Edemilson conhece a Teoria U, e eu queria saber de você, Cássio, se você já conhece, se você já teve algum contato com a Teoria U. Bom, o meu contato foi com a Ju. Cara. Já estou chamando de Ju. Claro, Cássio. Bom Desculpa. ter você aqui. Obrigado. Não, realmente eu não conhecia, tá bom? Nunca tinha ouvido falar. E uma oportunidade de contato, como eu disse para você inicialmente. Gente, desculpa que eu tô sem meu rosto aí, mas é porque eu cheguei em casa, acabei de tomar banho, meu cabelo tá uma bagunça aqui. Oh, meu Deus! Vocês não vão me ver, não. Tá bom. E aí, o que acontece? Então, aí nessa oportunidade ela comentou comigo, aí eu corri rapidamente, né, para o nosso querido amigo Google lá e pesquisei algumas coisas. Então, assim, realmente eu venho muito ansioso, desejoso de saber, né, como aplicar o coach, mas o meu interesse também não só é para o coach, não, é para outros projetos que eu tenho, né, eu desenvolvo um projeto na área comportamental também, né, essa questão de mudança de hábitos. Então, é isso aí. Então, eu vim aberto, né? A minha experiência, a minha formação, a minha base é filosofia, a minha experiência na área de coach e treinamentos em grupo, aí de uns 6 anos, mais ou menos. Ah, legal. Maricele, não sei se de onde você está dá para se apresentar, dá?
Acho que não. Maricele é do Recife, ela é presidente da ICF de lá. Legal. E ela está em trânsito, mas ela disse que está escutando, então a gente segue. E você, Ju, quer falar um pouco? Então, falar rapidamente também. Assim como Mônica, eu tenho uma história na comunicação, eu sou relações públicas, só que há uns 9 anos eu fiz uma mudança de carreira para o RH, onde eu já trabalhava, né, acabei me especializando na área de treinamento, desenvolvimento, e encontrei o coaching, assim, conheci o coaching, aplicava ferramentas de forma interna na empresa que eu trabalhava, de maneira lá internamente, uma adaptação, e no ano passado eu fiz a formação, comecei a atuar e resolvi passar esse ano empreender. Então eu estou trabalhando prioritariamente com coaching, mas também com programas de desenvolvimento, enfim, tudo que se refere a desenvolvimento humano, a humanização dos processos, das lideranças, das relações das pessoas, é uma coisa que me interessa. E aí foi um grato encontro com Mônica, porque eu já vim estudando a teoria U para os processos dentro da empresa e via que era alguma coisa que tinha essa conversa com o coaching e eu não entendia ainda o ponto, né? Achava que tinha um nível de abstração que eu ainda não conseguia entender. Quando eu encontrei, né, através da Mônica, um webinário que eu vi na internet, eu vi que fazia muito sentido e aí a gente se conectou e estamos trabalhando para fazer uma turma aqui. Acho que faz muito sentido para mim. Então, tem sido, cada vez que eu estudo, tenho me aprofundado mais na teoria U, eu vejo que faz sentido para organizações, indivíduos, profissionais de diversas áreas. Então, acho que é um campo imenso aí de possibilidades que a teoria U traz para a gente se desenvolver e ajudar a desenvolver as pessoas também e as empresas. Eu também penso assim. E aí, para quem não conhece a história da teoria U, ela começou a ser estruturada enquanto metodologia no tempo do apartheid, lá na África do Sul, onde Otto Scharmer, que é o mentor dessa metodologia, trabalhou junto com outras pessoas para ajudar a resolver o que estava acontecendo lá na África do Sul. E aí eles experimentaram, reuniram os diferentes públicos, né, os stakeholders que estavam envolvidos, né, no processo. Essa é uma das premissas da teoria U, né, olhar o sistema. E a partir dali, dessa atuação lá, eles foram conversando e o Otto Scharmer, com a colaboração desse grupo, começou a estruturar o que depois ele chamaria de teoria U. E a teoria U surgiu como uma metodologia para a solução de problemas complexos. Mas eu me aproximei da teoria através de um processo meu de desenvolvimento social. E ela, mesmo tendo sido criada, de desenvolvimento pessoal, que eu quis dizer, ela mesmo tendo sido criada para a solução de problemas sociais, ela é super aplicável no processo do desenvolvimento do indivíduo. Tanto que o próprio Otto Scharmer, se a gente abre lá o site dele, a gente vai ver que ele a usa no processo de coaching que ele aplica em executivos, em organizações. Então, ela faz muito sentido e ela serve como um frame para o processo de coaching. Eu vou mostrar aqui vou compartilhar minha tela, porque tem um resuminho aqui que é bem interessante. Peraí. Tá dando para ver? Sim. Certinho. Esse U aí, o U... Ai, gente, peraí. O U, na verdade, é o modelo desse percurso de transformação que a gente segue.
Vocês estão vendo uma caixa preta? Não, eu não. Vendo só o slide. Uhum. Ah, tá ótimo. Bom, o U é o caminho de transformação que a metodologia propõe. E, embora esteja aí resumida em 3 etapas, esse caminho ele vai se desdobrando em diferentes etapas até que a gente atinja o resultado que a gente objetiva no início dessa jornada. Mas se a gente for resumir esse caminho que a gente chama de U, a gente pode falar de 3 passos. Se bem que eu uma vez fiz essa pergunta logo no início, quando eu comecei a fazer congresso sobre a teoria U, eu achava que eu tinha que explicar muito o conceito, que eu tinha que detalhar cada etapa, e eu tenho um background bem acadêmico, e eu achava que eu tinha que estar ali dando explicação. E aí um dia eu tive a oportunidade de estar com o Otto e fiz essa pergunta para ele, como que ele falava, porque para mim era muito difícil ficar explicando cada etapazinha para um líder, para um gestor, de como que isso poderia servir para ele, né, e pautar o seu modelo de atuação. E aí ele falou para mim o seguinte, que teoria U não se explica, se experimenta. E que a gente aprende à medida em que isso vai sendo conectado à nossa prática, seja ela profissional, seja ela pessoal, mas à medida em que a gente vai conectando ao fazer. E que se a gente fosse resumir a teoria U, a gente poderia resumir em 3 palavras: observar, observar, observar. Porque todo esse processo, como a gente está falando da solução de problemas complexos e de processos transformadores, ela está pautada na observação profunda do sistema. E não só daquele ponto específico para o qual a gente está olhando no momento em que o problema ou a situação surge. Então, ela é sistêmica, isso é importante a gente entender, porque tanto no processo de coaching, quanto nos processos organizacionais e nos processos coletivos, a gente está falando de um sistema. E aí, nesses 3 passos que estão aí na tela, a gente está falando do seguinte: primeiro passo, observar. Então, a gente aprofunda a observação do sistema. Segundo passo, a base aí do U. Depois desse aprofundamento da observação, depois que eu olhei para todo o sistema de uma forma profunda, eu tenho que ter um tempo para que isso sedimente, que nem quando a gente mexe água suja num balde, depois se a gente deixar paradinho, a sujeira não vai para o fundo. É mais ou menos isso. Esse momento que a gente chama de presencing é um momento de quietude, é um momento de reflexão, é um momento em que a gente abre espaço para que aquilo tudo que a gente observou no sistema emerja e faça um novo sentido. Então, esse momento do presencing, aí na base do U, essa bolinha, é um momento chave quando a gente está falando dessa jornada de transformação. É um momento em que a gente silencia. E depois desse momento, tem uma coisa que eu acho que é uma grande sacada. A gente faz uma ação imediata. O que acontece? Quando eu acho que, até se alguém quiser compartilhar alguma experiência, quando a gente a gente observa um sistema, depois entra num processo de reflexão, alguma coisa surge dali, alguma coisa emerge. Às vezes a gente está com uma situação para resolver e a gente não consegue achar a resposta, um belo dia acorda, não está nem pensando naquilo, então está no chuveiro e vem uma ideia. Quando essa ideia surge, quando alguma coisa emerge no campo, isso vem acompanhado de uma energia realizadora.
E aí, com essa energia realizadora, vem essa ação aí imediata. A teoria U é um processo de transformação, mas é um processo de resultados inovadores. O Edemilson estava contando que usa em processos de inovação. Eu falo sempre que quem não quer mexer muito no sistema não pode usar a teoria U. Quer chegar do ponto A ao ponto B de uma forma linear, sem olhar muito em volta, sem transformar muito, não usa a teoria U. Teoria U é para transformação profunda. E aí, quando a gente está nesse momento do presencing e que surge aquela fagulhazinha de ideia, aquela sacada, aí é o momento de agir. E aí a gente também entende com essa explicação, eu queria usar uma outra palavra, mas com essa explicação que vem da metodologia, a gente entende por que muitas ideias boas não saem do papel, não têm sucesso, não chegam a ser realizadas, porque a gente, com medo de dar errado, a gente fica ali tentando ajustar cada detalhe. Não posso fazer ainda porque ainda não está pronto. Não posso fazer ainda porque ainda falta. E a teoria U, no processo, no frame que ela traz de atuação, ela diz o seguinte: faz logo, faz imediatamente, ação imediata. Óbvio que você não vai fazer de forma grande, você vai fazendo modelo, pequenininho, testando e aprovando. Pergunta se ele concorda, Edemilson. Quem? O cachorro aí. Ele está fazendo cara de quem já teve insights bons. Já, tá vendo? É minha nenê, de vez em quando ela vai me visitar. E aí a gente faz de imediato e vai ajustando. E esse fazer de imediato se chama prototipar. É uma das etapas da teoria U. A gente vai fazendo, ajustando, errando e acertando, até que a gente tenha um modelo bacana, pronto, redondo, e aí a gente coloca para o mundo aquela nossa ideia. Então, basicamente, se a gente for resumir a jornada do U em 3 passos, vão ser esses 3 aí: a observação profunda, o presencing e a ação imediata. E o que é presencing aí na base desse U? Presencing é uma palavra que nem existe no inglês. Ela foi cunhada pelo Otto e ela é a junção de 2 palavras: presença e sentir. Presence e sensing. E é isso, a gente tá conectado conosco num momento de presença, num momento de quietude, de reflexão, é a gente abrir espaço para perceber o que está surgindo ali no campo. No primeiro livro do Otto, ele está aqui, ó, é esse aqui, ó, o primeiro livro, ele já está até esgotado no Brasil. Ele se chama Teoria U, Como Liderar pela Percepção e Realização do Futuro Emergente. Aí, esse livro aqui foi publicado em 2009, explica isso. Como liderar pela percepção e realização do futuro emergente. Aí vai para as organizações e explica uma coisa dessa. Acho que as pessoas nem escutam, porque... Como que você vai trabalhar a partir do futuro? Mas o que isso quer dizer é isso, é você ter um momento de reflexão, que é uma coisa que normalmente no nosso modo default a gente não tem, nas organizações principalmente não existe, porque está todo mundo ali fazendo muito, querendo fazer muito, cada vez no espaço menor de tempo, e aí é você ter um tempo para perceber o que está surgindo no campo. A gente usa muito essa palavra campo. E o campo é o quê? É um sistema. A gente percebeu o que está ali gritando no sistema. Para então poder ter essa ideia e poder fazer pequenas ações prototipadas. Isso está fazendo sentido para vocês? Está dando para entender? Eu queria escutar um pouquinho assim de como isso chega aí para a gente poder conversar.
Vamos lá. Tá me escutando? Tô. Você usou a expressão também energia idealizadora, não é isso? Realizadora, isso. Não, para mim faz total sentido. Assim, para mim já, logo nessa explicação, poderia terminar aqui agora. Por causa também de uma experiência pessoal nesse sentido de reflexão, nesse sentido de retirar-se. Uhum. Só para vocês entenderem, porque teve durante um bom tempo da minha vida, eu exercitei e vivi um bom tempo a espiritualidade. E eu estou colocando esse termo, mas o que você explicou faz sentido para mim, no sentido que era justamente nesse momento que eu me retirava que eu entendia melhor o que estava acontecendo e que vinham essas ações. E que as ações eram até mesmo, se fosse analisar assim, friamente, ali dentro da organização, as ações muitas vezes eram mais assertivas quando vinha após esse retirar-se. As ações eram muito mais assertivas, faziam muito mais sentido e davam muito mais resultado. Mas que realmente é uma coisa muito difícil, bem desafiadora, né, talvez. Para mim faz muito sentido, sim. O que isso traz para o processo de coaching? Né? Eu acho importante também a gente falar disso. Para o processo de coaching, o que ele possibilita, além da evolução do próprio profissional, que o profissional ele vai aprofundando a percepção, nesse aprofundar da observação, ele vai se aperfeiçoando enquanto profissional. Ele traz mais duas coisas. Eu acho assim um ganho muito bacana, porque ele traz a possibilidade de um processo estruturado. O Otto Scharmer, ele é de origem alemã e ele é extremamente didático. Então, quando ele traz o caminho do U, ele também traz com uma estruturação tão clara que esse caminho serve também para você aplicar no processo do coaching. O processo do coaching ele pode ser ele próprio, todo o processo, um U, ou pode ser uma sessão, um U. Na verdade, todo o processo de transformação, a gente vai fazendo vários uzinhos ao longo da jornada do U. Então, você pode olhar para aquela estrutura, para aquela metodologia, e enxergar o seu processo, todo o processo que você conduz, com 8, 10, 12 sessões, ou você pode enxergar cada sessão como um caminho do U, em que você entra com uma demanda, uma necessidade, um foco, e sai com uma ação a ser experimentada na próxima semana, que é como a maioria dos coaches trabalha, né? E aí, Cássio, você falou de uma outra coisa, que é a questão da presença, né? Desse momento de quietude e de como isso é difícil. E aí eu me lembrei de uma coisa que a teoria U traz, que também é fundamental, que não é o nosso modo default. A gente vive a partir da cabeça, a partir do cognitivo. Sim. E o momento de quietude e de reflexão acaba sendo muito difícil, porque a mente ela não para. A gente pensa o tempo todo. E a gente cresceu, né, se desenvolveu numa sociedade que pensa, logo existe. E bastava pensar. Hoje, na competitividade, com os desafios, com as disrupções que a gente convive diariamente, não só no Brasil, mas em todo o mundo, o penso logo existo não dá conta. O Edemilson, que trabalha em organizações, ele deve experimentar isso também. Não dá conta. Ninguém tem a resposta para os desafios que estão surgindo agora, que são desafios que surpreendem, né? E aí, você só dá conta se você acessa outras inteligências, não só a sua cognitiva, mas também a intuição. Aí começam a falar de desenvolvimento de soft skills. A teoria U,
é um programa que inclui você, o ser humano, de uma forma integral. Cabeça, coração e ação. Então, ela não é uma coisa subjetiva, intangível, porque a gente está falando de ações e de resultados e de fazer, mas ela considera imprescindível que o ser humano esteja ali inteiro, desde a mente até o que a gente chama de coração, mas que, na verdade, é a nossa parte espiritual, sim. É a nossa parte espiritual, com os nossos sentimentos, com as nossas intuições, com aquele saber, com aquela coisa que a gente tem, não sei de onde vem isso, mas eu estou aqui com esse... Todo mundo fala isso, a pessoa mais cartesiana já falou isso alguma vez na vida. Eu estou achando que a gente tem que ir por um outro caminho, não sei de onde está vindo isso, mas eu acho que esse caminho aqui não está correto. E aí o Cássio resolveu brindar a gente com a imagem dele. Eu estava um pouco incomodado, aí pronto, aí apareceu. Tá bom, bem-vindo, Cássio. Eu vejo muito esse ponto, trabalho diretamente com isso, é o que nós estamos chamando agora dentro das grandes corporações de growth mindset. Quer dizer, é um mindset crescente de forma colaborativa e relacional, onde o seu único pensamento, ele não vai encontrar a solução. Você tem que ter uma energia canalizada aí dentro do grupo, em que o grupo vai desenvolver as melhores percepções para isso. E quer queira, quer não, isso já é bem antigo. Você não consegue gerar percepções, ideias sozinho, que aí começa um processo de cocriação. Você tem uma ideia, o outro junta uma coisinha, o outro mais uma coisinha, aí você constrói em cima daquela ideia que foi explanada e o grupo inteiro consegue chegar aí numa percepção onde que muitas vezes você fala, nossa, quando termina, você fala, de onde saiu isso? Foge totalmente do controle humano, né? Do controle das percepções conectivas que nós temos controle. Você consegue aflorar e acessar aí uma base mental que sozinho você não iria conseguir. E no individual, Edemilson, o que isso traz no processo de por exemplo, que às vezes é só com o indivíduo? Então, mas assim, eu fico meio com um pé atrás com o coach, entende? O que eu utilizo hoje? Eu utilizo o coach associado a outras metodologias e a outros frameworks. Individualmente, quer queira, quer não, você tem uma participação coletiva. Porque mesmo que você não se expressa, você está com uma conexão linear com o seu coach, entende? E é onde eu vejo que há uma crescente muito grande aí da maneira correlativa de você entrar num processo de mentoria em coaching. Utilizar as duas etapas. Porque tem hora que o seu coach ele vai engasgar, ele vai travar, ele não vai sair, e você tem que fazer algo além. Muitas escolas, eu já participei de vários treinamentos, frequento aqui em São Paulo constantemente o IBC, eu sou formado pela SLAC, frequento os eventos da SLAC, frequento o FEBRACIS e diversas outras, porque aqui é um polo assim extremamente dinâmico, né, desse mercado de coaching. E é uma briga, a minha briga é justamente em cima disso. É como você falou, hoje não tem como você falar essa ferramenta resolve. Ela sozinha ela não resolve mais. Você tem que agregar
várias outras opções sobre ela. O coach sozinho, ele já fez o papel dela. Nessa nova gestão aí que a gente chama de 4.0, dessa crescimento colaborativo e essa maneira que você tem que ter assim, um desenvolvimento de pensamentos e atividades ágil, o coach sozinho ele não se sustenta. Entende? Então, Edemilson, deixa eu falar para você, eu não vou falar de mentoria, porque mentoria é uma opção e é uma outra atividade, né? Então, coaching e mentoria são atividades. Eu sei, o que eu estou falando é você pegar várias, é como pegar a teoria U e adaptar ao coach. Pega um sistema LIA e adapta ao coach. Quer dizer, ele sozinho, o coach sozinho, hoje você navega aí no Oceano Vermelho. Porque se você olhar, todas as escolas, elas têm as mesmas atividades e as mesmas ferramentas. Mudam uma coisinha ou outra, mas 80%. E aí esse povo vai para o mercado numa corrida de rato, porque ele não tem o que se diferenciar. Ele vai ter que brigar por preço, commodity. Ele não tem o que nós chamamos de PUV, uma proposta única de valor, algo que vá diferenciá-lo no mercado. Não. E todas as escolas é a mesma história. Termina o treinamento, você começa a conversar com as pessoas, ficam todos preocupados. Mas que ferramenta você tem? Passa para mim essa ferramenta. Qual é o passo a passo? Não existe passo a passo. Quando a pessoa... Nossa, eu fico louco quando a pessoa fala... Mas antes de você ficar louco, não fica louco, não. Isso não existe. Não fica louco, não, porque a teoria U, ela vem para o universo de coaching exatamente... Para gerar uma transformação. Para transformar, aprofundar. Isso, agregando valor ao processo. De coaches experientes, do quanto que isso agrega, por dois motivos. Primeiro, o que é coaching? Coaching, ele não depende, um bom coach não depende de ferramentas, porque ele trabalha na presença, ele trabalha conectado. O coach nunca tem resposta, o coach não tem que dar resultado. Quem tem que dar resultado é o cliente, é o coach. Mas isso só acontece se o coach estiver plenamente na sua presença. Se ele estiver plenamente conectado àquele campo que ele está formando com o seu coach, mesmo que num processo individual. E aí, o que a teoria U traz para esse processo? As ferramentas, hoje eu acabei de fazer um virtual com um grupo que fez o Evolu Coaching, e eu estava falando exatamente disso. Teoria U tem ferramenta, sim, tem ferramenta para todos os gostos, e ferramentas bem estruturadas. A gente colocou todas em português, para caso a pessoa tenha dificuldade de acessar o site e ver as ferramentas em inglês, e tem as ferramentas bem estruturadas. Mas isso não é o mais relevante. O mais relevante da teoria U é trazer para o coach também um modo de atuação que não depende de ferramentas, depende do campo. O campo ali que se forma, ele vai propiciar, não que o coach tenha insights, mas que o coach tenha ele próprio, a partir da sua inteligência integral, do humano integral que aquela pessoa é, que ele acesse o seu melhor e possa ele mesmo ter os insights e chegar onde ele quer chegar. O papel do coach é sustentar esse campo, é desafiar o coach, mas a partir do que ele próprio traz. Só que a teoria U, quando a gente fala, você mesmo falou, né? E a gente viu aqui, quando a gente fala de sistema, a gente também está trabalhando com o coach a partir do sistema. Então, a gente pode, através da ferramenta, ajudá-lo a olhar esse sistema em que ele está inserido. Porque o que acontece, e onde muitos coaches engasgam, e o coach às vezes não sabe como
como atuar, porque ele também está ali presinho na caixa de ferramentas, porque hoje em dia tem, como você mesmo disse, é um mercado dinâmico, que cresce, que tem muitas formações, todas oferecendo um arcabouço de ferramentas, algumas iguais, outras um pouquinho diferentes, mas o preciosismo que é mais rico no coach é ele mesmo. Então, quando ele consegue abrir mão das ferramentas para atuar a partir daquilo que o coach está mostrando e fazer essa dança com o coach, aí o processo é rico. Aí não precisa, quer dizer, mentoria é uma escolha de ambos, né? Tanto do coach quanto do coachee, mas o próprio processo, ele vai trazer resultados muito bacanas, ele vai trazer resultados surpreendentes, porque essa dança está sendo feita a partir do que surge ali. E o coach vai também se apoderando da sua própria, do seu próprio potencial nato. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas não faz, é justamente no processo da que eu estou teoria. querendo colocar. Precisam dominar novas metodologias e agregar isso. Ele não pode ficar preso naquela caixinha que ele saiu da escola, certo? E seguindo um passo a passo. Isso não existe, porque cada momento é um momento único para o coach. Então, ele tem que ter experiência, tem que ter a dominância de saber qual é a melhor aplicação que ele vai fazer em cada momento para conseguir trazer esse recurso do coaching. Porque senão ele começa a seguir um passo a passo e vira um macaquinho de circo, entende? E o coaching fica perdido porque ele não tem subsídios para conseguir trazer isso à tona. Na verdade, dentro desse modelo que está sendo utilizado pelas escolas aí tradicionais. Eu queria fazer um comentário, assim, o que eu acho que, como nas organizações, assim como nas escolas, a qualidade, né, eu estava pensando hoje sobre isso, inclusive uma frase que o Otto usa em alguns trabalhos, alguns livros dele e artigos, que é de um CEO que ele entrevistou uma vez, que ele fala: a qualidade da intervenção depende da condição interna do interventor. Em nenhum momento a gente aprendeu isso. Em nenhum momento. Assim, na vida. Então, no trabalho, a gente está sempre aqui, que é aquilo que Mônica falou, né? Então, e as escolas não ensinam, as escolas falam de escuta e a gente não aprende a fazer a escuta. E isso que você falou, Edmilson, eu senti no meu início. Apesar de ter trabalhado, eu trabalhava muito com acompanhamento interno de carreira, mas não com a estrutura que são ensinadas na escola. Eu também fiz a formação do Slack. E procurei isso, assim, uma metodologia que fosse mais lean, mas não tivesse sofrido tantas intervenções, que fosse a mais, vou usar uma expressão, mais raiz, digamos assim, mais pura, para que depois eu pudesse entender o que era. E sair com essa ansiedade de, meu Deus, e agora? E as ferramentas? Como é o passo a passo? No final das contas, quando eu olhei para a teoria U, eu estava buscando um pouco isso. Isso que Mônica falou é muito interessante, porque assim, é para a vida, é para uma liderança, e é o processo de transformação da gente, de olhar que quando eu realmente estou inteira, conectada com o processo daquele coach, que eu entro na sessão, eu posso não usar ferramenta nenhuma, porque se eu conseguir acessar as melhores perguntas, conseguir perceber o que está por trás do que ele está dizendo, ou talvez não por trás, porque às vezes a gente entra no julgamento e a gente acha que sabe o que é que o outro está, mas estiver também livre e puder conectar com esse campo, com essa inteligência coletiva que a gente tem, a gente se comunica, tiver com essa percepção, trabalhar essa escuta que a gente não sabe. E é incrível, assim, e quando eu fui estudando a teoria U e fui vendo, eu participei de um curso aqui em São Paulo, e eu ficava olhando assim, fiz, caramba, eu achava que eu escutava. E toda vez que eu vejo, eu falo isso, eu falo, cara, foi como se fosse um soco no estômago, porque supostamente a gente, né, tô trabalhando com isso, trabalho com RH, com desenvolvimento, eu escuto bem. E aí foi um baque, porque a gente não, e é isso que não é se aprender, é experimentar e viver.
E esse olhar aprofundado, se a gente não faz, que é uma coisa simples. Na verdade, o coach precisa de ferramenta externa. Ele precisa aprender a se conectar com os recursos que ele tem também para ajudar o outro. Porque a gente fala isso para o coach. Você tem os recursos. Todos os recursos estão com você. Aí você vai na PNL, vai no sei onde, os recursos estão com você. Se a gente não consegue se conectar a ponto de fazer ele extrair os recursos que ele tem, a gente não está conseguindo ser o melhor coach possível nesse momento, né? Então, assim, eu acho que, para mim, o grande ganho da teoria U é essa transformação de fato, né? E ele usa metodologias que estão se falando hoje, mas que a gente não dá os nomes. Porque a gente está falando de presence aqui, que é diferente, é um cunhado pelo Otto, mas já tem gente que está trabalhando mindfulness nas empresas. Só que tá trabalhando mindfulness, eu não sei se é trabalhando, eu imagino que seja mindfulness por mindfulness. Como eu conecto isso com o processo de liderança? O que é que isso agrega num processo de tomada de decisão? O que é que isso me permite, num trabalho em grupo, trazer o melhor resultado desse grupo, com as outras ferramentas que a teoria U também traz? Eu acho que é bem interessante. Eu vejo ainda muito isolado. Eu estudei sobre pensamento sistêmico na empresa anterior que eu trabalhava, era só pensamento sistêmico. Então, eu tinha que racionalmente conectar as partes para poder chegar a uma solução. Não tinha conexão com a presença. Então, assim, a gente está vendo algumas coisas, mas com a costura que a teoria U traz, eu acho que é um ganho muito, muito bacana, sabe? Nesse sentido, porque independe de ferramenta, de passo a passo e de receita de bolo, né? Depende, eu acho que mais da nossa qualidade mesmo como profissional. E aí eu queria puxar para Mônica falar um pouquinho disso, assim, o quanto o processo traz de transformação para o próprio coach, assim, dele perceber isso, entender que precisa também trabalhar isso para atuar melhor. Para o coach. Para o coach. Para o coach, o que eu tenho visto, né, porque a gente já fez uns 6, 7 grupos. O que eu tenho visto é o seguinte, você falou que a teoria U não é ferramenta, mas tem, tá? Então tem aquela coisa bem estruturada para um momento de insegurança, você ter ali uma rota, que nem o Edemilson falou, o que eu vou fazer agora? Tem ali uma rotazinha para ficar no pano de fundo e apoiar quando a gente não sabe o que fazer. Mas o que eu tenho visto é mais ou menos o que você descreveu, Juliana, é realmente ampliar a conexão do coach consigo, com seu estado de presença. Eu também achava que escuta era... A gente aprendia e pronto, todo coach sabe escutar, mas não, a escuta a gente desenvolve sem parar. Sem parar, porque escutar profundamente implica em se silenciar. E nem todo mundo, mesmo coach, e mesmo bom coach, nem todo mundo consegue se silenciar, porque tem uma hora que você fica, mas por que a pessoa não fez isso? Por que a pessoa não fez aquilo? Mas por quê? E o que eu faço? E agora o negócio não está andando. Ferrou. A gente já saiu da presença, a gente já saiu da conexão. Porque para a gente apoiar uma pessoa no processo de descoberta do seu melhor potencial, do que ele pode ser de melhor, a gente também tem que estar conectado com o nosso melhor ser coach, entre aspas, né? Com o nosso melhor potencial. E para a gente se conectar ao nosso melhor potencial, a gente tem que estar ali inteiramente presente. E como a gente não consegue, a gente tem que ir desenvolvendo a habilidade de ir perceber e voltar, ir perceber e voltar, ir perceber e voltar, para estar o mais presente possível, porque a gente também está em desenvolvimento contínuo, né? Não existe um coach que pare no seu processo de evolução. Todos os coaches, ainda os mais conhecidos e os mais bem remunerados, esses então estão continuamente acessando novas coisas para poder eles também se desenvolverem. Faz sentido para você, Pro? Agora, tem uma coisa que eu não falei que tem a ver com o processo de coaching, que é o seguinte. Tá bom, a gente falou de se desenvolver, né? Eu, coach profissional. A gente falou da estrutura do processo todo, que pode ser pautada no U. A gente falou da sessão,
ser um U, mas a gente não falou de como é para o coach atuar a partir disso. Quando eu vou trabalhando com o meu coach a partir de sistema, escuta profunda, não só de si mesmo, mas também do sistema em que ele está inserido. O que eu estou fazendo com aquela pessoa, o trabalho que eu estou fazendo com aquela pessoa é muito mais do que chegar do ponto A ao ponto B. É muito mais do que alcançar objetivos mais rápido e com maior performance. Eu estou fazendo com que o resultado do meu processo, do processo de coaching que ele está contratando, que eu estou oferecendo, tenha resultados que são perenizados. Porque o Edemilson falou isso, de troca de mindset, né? Eu estou contribuindo para que ele atue na vida, no trabalho, a partir de um outro patamar. De um patamar de conexão com o sistema, de conexão consigo, de ampliação da escuta. A tarefa do nosso coach não é desenvolver escuta, mas a partir do momento que eu trabalho com ele, se bem que alguns chegam sim com a demanda de... É muito comum um líder chegar com essa competência para ser desenvolvida em organizações. Quem trabalha com organização sabe disso, que é uma competência que vem sendo desenvolvida nos gestores. Mas quando eu trabalho com ele a partir do olhar maior, do olhar mais amplo, do olhar sistêmico, eu estou apoiando, eu estou facilitando que ele passe a atuar desse lugar em outras questões da vida. E isso vai fazer com que aquele trabalho que eu estou fazendo, ele não sirva só para aquele momento daquele coach, mas que ele sirva para muitos outros momentos que ele ainda nem sabe que vai enfrentar. Isso eu acho que é um ganho muito importante. É sair da linearidade e olhar para o sistema. O que você acha? Tem a ver? Sim, Ju? Total, total. Eu até falei, assim, se eu falei a questão da... Eu nem lembro do que eu falei em relação à ferramenta. Eu sei que tem as ferramentas que são usadas, né? E acho que é bom para... São mais... deixam mais robusta a nossa caixa de ferramentas. Mas, assim, essa espinha dorsal, esse framework mesmo de caminho, de jornada, eu acho que ele é esse ganho aí que você falou de autodesenvolvimento e de transformação. Eu, quando fiz a formação, eu senti falta. Para mim, era uma coisa assim que me lembra muito o discurso da alta performance, alta performance, alta performance. Alta performance sem essa conexão de mente, emoção e ação, né? Ela ficar só mente e ação. Uma coisa demais ou outra, ela sempre não dá um resultado equilibrado. E por isso eu acho que não dá um resultado sustentável, né? Então, quando eu atuo a partir só do mental, ou eu saio fazendo sem conectar, ou se aquilo não faz sentido, se de alguma maneira eu não me conectei de maneira mais emocional mesmo, com esse olhar aqui, com essa inteligência emocional que eu raramente acesso, ele não se torna sustentável. E aí eu acho que é o grande ganho. Quando eu fui encontrar e observar que tinham abordagens que tratavam disso e que poderiam ser utilizadas, me deu mais conforto. Porque eu ficava pensando nessa linearidade do ponto A mais B, mas a gente é tão outras coisas e muito mais orgânicas do que esse caminho linear. Como é que eu lido com isso? E aí como é que eu vou? Isso que você falou, acho que é um outro desafio. Como eu vou e volto. Como eu percebo e volto. Fazer esse jogo, ele requer uma habilidade, uma flexibilidade mesmo de permitir as coisas virem e conduzir sem perder o fio da meada no processo do coaching, não deixar que ele perca o fio da meada. Às vezes eu tenho essa sensação de que chega numa sessão que eu falo, meu Deus do céu, aí daqui a pouco a gente volta, aí eu vou analisar no modelinho do assim, a pessoa está conseguindo descer nesse ponto, onde é que eu posso? Acabou virando um pouco referência, ainda que seja novo para mim. Você tem um caminho muito maior nisso, assim, para mim é muito novo, mas eu uso isso como referência para tentar trazer e ver se eu estou atuando dentro desse modelo para poder fazer a pessoa descer fundo, sabe? Não ficar aqui
nessa Agora, linearidade. todo mundo desce fundo não, viu? Nem todo mundo desce, perfeito. Essa também é uma expectativa que a gente tem. Tem gente que vai ficar mais aqui, ó, não vai chegar lá na base, porque ainda não está preparado para um movimento assim tão profundo. O presencing, aquele pontinho ali, aquela bolinha lá do fundo do U, é um momento importante, que é um momento de deixar coisas para trás, é um momento que você inova, é o momento da transformação, é o momento da inovação de verdade, é o momento das novas ideias. Mas, às vezes, tanto o indivíduo quanto a organização simplesmente não estão prontos para dar esse passo. Ou não estão prontos, e às vezes acontece também de não querer. Perfeito. A pessoa chega ali, e essa não é a responsabilidade do coach. A responsabilidade do coach é apoiar. E se a pessoa quiser ir só até a metade do caminho, é isso que vai ser possível. E se a pessoa também não quiser passar por uma transformação, deve ter acontecido, acho que acontece com todo mundo, né? Às vezes o coach fala, né? Ele não declara, mas ele vai resistindo, e aí você pergunta, até onde você quer ir? Até onde a gente pode ir? Isso tudo é uma dança, né? É dança mesmo. É um passo para cá, o outro para lá. E a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente não sabe que movimento que o coach vai dar em cada sessão. Não adianta, a gente pode até ir para lá com uma caixinha de ferramentas, e pode ser que nenhuma sirva naquela sessão, que ele venha com questões completamente diferentes. Então, assim, eu acho que esse é o que a teoria U traz, sabe? Tanto para coach quanto para coach. E tem uma outra coisa também que eu não falei, é que, assim, o mérito do Otto Scharmer é transformar isso tudo numa linguagem atual, estruturada, uma metodologia clara. Agora, o terceiro livro não é mais essa coisa do futuro emergente, ele está muito mais objetivo, ainda não foi traduzido no Brasil, mas ele está mais claro. Mas o que a teoria U traz não tem nada de novo. A teoria U ela é calcada na antroposofia, que é uma ciência antiga, que traz o pensar, o sentir e o querer. Todo mundo já ouviu falar do pensar, do sentir e do querer. Isso é antroposofia, que data lá de quê? De 1700, 1800. E é nela que o Otto se baseou, embora ele não fique fazendo essa referência constante, mas foi nela que ele se baseou para desenhar esse programa. Então, assim, o que é importante? O olhar sistêmico e a atuação a partir do ser humano integral e integrado. E aí, vocês querem fazer algum comentário? A gente já está chegando em 8h30. E aí, quero saber se ficou alguma dúvida, se vocês gostariam de comentar alguma coisa, perguntar, enfim. Deixa eu falar, eu até escrevi ali, na verdade eu vou comentar então, que já tenho dado oportunidade, e já emendar aqui para despedir, porque eu tenho um outro compromisso também, tá bom? Mas eu gostei demais, para mim ficou muito claro, Mônica, me identifiquei muito, eu acho que faz total sentido. Eu particularmente, eu até comentei isso com a Ju na oportunidade do nosso bate-papo, eu fiquei um bom tempo exercitando esse observar. Acho que para mim escuta, quando você fala de escuta, para mim escuta é observar, né? Na minha percepção, a escuta é uma forma de observar. E você falou da observação e da observação, né, no início. Então, para mim, isso faz um grande sentido. E depois, assim, eu fiquei desesperado por ferramentas, e saí louco atrás de ferramentas, depois de toda aquela experiência que eu tinha vivido. Mas depois de um tempo, usando ferramentas, sim, que é muito bom, faz total sentido, tem que ter, claro, mas eu percebi que realmente essa questão da transformação, de tudo aquilo que eu tinha vivido, fazia total sentido dentro do processo de coaching. E foi onde eu comecei a perceber essa presença mesmo, já aí, né, me adaptando nos termos da teoria U,
foi onde que eu percebi que essa minha presença e tudo aquilo que eu tinha experienciado e vivido, pequenas ou grandes transformações, era que faria total sentido dentro do processo de coaching. E foi onde eu comecei a ter mais assertividade com os meus clientes. E assim, super bacana, e ver que tem uma teoria, tinha, né, e tem, e eu não sabia, então é mais bacana ainda, porque dá para aprofundar mais ainda, em entender alguns termos que, para mim, até um certo momento, né, depois eu fui achando, mas tem muita coisa ainda que para mim ainda não tinha nome, eu ficava tentando achar aqui dentro de mim, né? Então, muito bacana, né? Então, já faz total sentido, quero conhecer mais. E obrigado mais uma vez aí pelo convite. Peço licença aí a todos, porque eu Cássio, tenho... boa noite. Obrigada, tá? Por você ter se conectado, ter ficado aqui com a gente. Obrigada, Cássia. A gente se fala. Ok. Falou, Denilson. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, a gente está se despedindo. Edenilson quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Eu acho que a abordagem hoje no sentido é essa. A gente tem que olhar o que o mercado tem, o que nós podemos agregar para poder desenvolver com mais assertividade e essas questões do coach, né? Que tá a estrutura hoje aplicada, ela está muito maçante. As empresas que eu trabalho, né, com muitas, os executivos, as pessoas não querem nem ouvir falar de coach dentro da empresa. Verdade. Houve aí, infelizmente, uma, perdão da palavra, né, uma prostituição generalizada. E assim, é um absurdo as coisas que aparecem, porque é uma briga de preço, né? Eu converso com várias pessoas de RH, tenho muitos amigos executivos, eles até tiram um sarro, eles mostram assim, olha o tanto de proposta de coach que vem aqui. E cada vez mais, e você vê que nenhuma é assertiva, porque todos querem vender aquele processo tradicional. É aquele, eles não têm como argumentar, né? Que nem uma vez eu estava com um executivo e chegou um coach lá para mostrar a proposta. E aí nós começamos a conversar com ele, né? Inclusive o diretor lá falou: tá bom, a sua proposta é aumentar. O cara: não, porque eu vou dar 300% de ROI para você, né, no desempenho do processo. Ele falou: tá, como que você vai integrar esse processo de coach ao GMO da minha empresa? O cara não sabia o que era um GMO. Entende? Então, quer dizer, eles ficam com aquele argumento que eles saem da escola, encaixadinho, com todos aqueles KPIs, indicadores que eles pegam lá, mas eles não conseguem argumentar e não tem proposta nenhuma diferencial. Isso que eu acho que o caminho é esse, ver novas propostas, novas maneiras de se trabalhar e o que pode ser agregado ao processo. Porque o processo é bom, mas nós temos que agregar para conseguir torná-lo ainda mais eficiente e melhor na sua transformação. E uma transformação mais rápida. Tem gente que às vezes já ouvi coach falar: acha, você vai resolver o problema do cara em uma sessão, aí ele não te paga. Aí eu peguei e falei: você está louco? Você tem a possibilidade de resolver em uma sessão, porque você vai ficar enrolando o cara em 9 para falar que você é bom? Para mim, você não é bom. Você tem que identificar. É justamente o que você falou. Dependendo de cada cenário, ou eu uso o contexto total, ou eu uso ele fracionado. O que o cliente quer, na verdade, é a solução do problema dele, o mais rápido possível. E se você tiver um ferramental, tiver um framework que é capaz de fazer isso, ele vai te indicar para mais 20, com certeza. Eu entendo o que você fala, porque até o ano retrasado,
Eu já estava começando a ter vergonha de dizer que era coach. Mas, assim, eu tenho conhecido tanta gente boa. Não, tem, é claro, é como tem E aí médico comecei bom, também a olhar a profissão de uma outra forma, né? Hoje eu acho o seguinte, hoje o que eu vejo, e até com base na experiência no que eu observo de mercados, de outros mercados, né, fora do Brasil, e que trabalham coaching há mais tempo, é que vai ter uma hora que o mercado vai se regular. As pessoas, os executivos vão saber distinguir e vão saber contratar. E vão saber que nem tudo é coaching. E eu acho que a gente está caminhando para isso, sabe? Não, com Ainda certeza. não está nesse estágio, mas eu acho que a gente está caminhando nessa direção de distinção de mercado. E aí as pessoas vão saber. Só de você conversar, eu tenho amigos executivos que aposentaram, fizeram uma transição de carreira e hoje atuam como coach, mas é o que eu falo, de você conversar com a pessoa, 5 minutos de conversa, você sabe se ele tem habilidades de coach ou se ele é que nem o pessoal chama aí, coach pica-pau, né? Que só fica repetindo, né? Fica batendo lá na madeira e repetindo o que sai da escola. O cara, quando começa, não, porque a minha missão de vida é ajudar as pessoas, pula fora, não vai. Né? A minha missão de vida, então, é ajudar as empresas a terem resultados exponenciais. Hoje, eu me coloco dentro das empresas e falo, sou design de negócio. E utilizo ferramentas de coach dentro do processo. Mas meu cliente não quer saber se eu estou usando design thinking, se eu estou usando design sprint, se eu estou usando Lean, se eu estou usando metodologia o uso, o que ele quer o resultado que eu prometi para ele. Se eu prometi entregar o resultado em uma semana, ele quer esse resultado na mão em uma semana, certo? Então, eu acho que essa é a principal proposta, entende? Que os coaches têm que acordar, não ficar preso a caixas de ferramentas e não ficar preso ao passo a passo. Eu quero um passo a passo. Isso não existe, entende? Então, essa é a maneira de mostrar para esses coaches e resgatar esses coaches, que muitas vezes eles são bons, mas eles foram aí influenciados e hoje o cara tem até medo de falar. É como achar uma maneira de resgatar esses profissionais. É nisso que eu estou apostando. E é isso que a gente tem feito. Bom, gente, eu vou me despedir então de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Obrigado obrigada, Denise. Foi um prazer conhecer você. Opa. Gente, boa noite. Um abraço grande. Boa noite, Mônica. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Mônica. Tchau, Juliana. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.